Fala pessoal, meu nome é Shinahan, esse eu me acabei de ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com um vídeo que eu estava enrolando, que eu estava com medo de gravar, que eu estava com preguiça de gravar. As minhas últimas leituras, as minhas últimas 17 leituras. Se você não é por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, segue lá no Instagram, eu falo sobre as leituras, sobre meu dia a dia, anuncio leituras coletivas, @me acabei de ler, e claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser cera depilatória de camomila, esse eu puxei de lá das últimas compras, tá? Ou envelopes em qualquer tonalidade que você quiser. Use o link do canal, tá na descrição do vídeo, receba uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Pessoal, foram 17 leituras, tá? 17. Eu passei por muita coisa aí durante esse tempo. Teve maratona literária de inverno, teve visita dos meus pais, teve visita da minha sogra. Muita coisa aconteceu, 17 leituras. Eu acho que tem 3 livros do mesmo calhamaço aqui, do tanto de tempo que eu não faço esse vídeo. Esses foram os 17 que eu li até o último dia de agosto, tá? A partir de 1º de setembro eu vou deixar para o resumo, como eu sempre fiz, né? Eu deixei de fazer nos últimos meses, mas que eu sempre fiz das leituras do mês. Então tudo que eu li em setembro eu vou falar em outubro, tudo que eu li em outubro eu vou falar em novembro e aí por diante. Então vamos lá, vamos começar. Teve muita coisa aqui, desde 2 estrelas a 5 estrelas favoritado. Desde ficção histórica, até quadrinho, até fantasia, até ficção científica, tem de tudo. E eu quero começar falando justamente de uma autora que eu já tinha lido no mês anterior, a leitura desse daqui, obviamente, e eu dei continuidade, eu li tudo dela que eu encontrei até agora para ser comprado. 2 desses livros estão nesse mês, eu estou falando da Madeline Miller, dessa vez aqui com Circe. Circe é filha do titã Hélio com a ninfa Perseis. Ela não é considerada bela, principalmente em consideração com as outras do seu mesmo nível. Ela não é considerada inteligente, não é considerada poderosa. Ela é sempre relegada. E aqui temos um reconto, mais um reconto de uma lenda grega pela Madeline Miller. Ela é a mesma autora de A Canção de Aquiles, que eu amei. Eu favoritei A Canção de Aquiles, eu já panfletei ele aqui bastante, e aqui acompanhamos a história de Circe. Circe, inclusive, que é considerada a deusa da feitiçaria. Por tudo que acontece aqui, você entende por que ela é a deusa da feitiçaria. E nós acompanhamos aqui toda a vida de Circe, de forma condensada, mas não apressada. Ele é até um pouco lento em alguns momentos, seus altos e baixos, sua relação com sua família, suas desilusões amorosas e seus amores e frutos desses amores e o dedinho que ela tem ali em eventos históricos da Grécia Antiga. E é um livro que eu gostei bastante. Não gostei tanto quanto A Canção de Aquiles, mas que eu gostei bastante. Aqui a autora segue com uma escrita super poética, melódica, inspirada. Não tanto quanto A Canção de Aquiles, eu acho A Canção de Aquiles tem uma escrita mais bonita, mas não é algo que me incomoda nem para um, nem para outro. Eu acho que ainda está no limite, nem é muito floreado em um, nem é muito duro em outro. Eu acho que tudo tá ali naquela zona cinza, sabe? De ok, tá legal, tá gostoso de ler. Eu gosto muito da personagem, eu gosto de entender como ela influencia o mundo, como as coisas que ela faz influenciam eventos históricos e outras lendas completamente à parte dela, que são conectadas nesse livro e começam a fazer sentido nesse livro. O único problema dele, pra mim, é que, ao mesmo tempo que ele é muito interessante, que ela vive muita coisa, sabe, acompanhando a história de uma deusa. Uma deusa inferior, mas uma deusa. Então é algo que se passa centenas de anos, séculos, milênios, sabe? Enquanto A Canção de Aquiles você acompanha ali a vida de Patroclo, aqui você acompanha a história do mundo se desenrolando pelos olhos de Circe. Eu gosto muito da evolução da personagem, do desenvolvimento dela, como ela começa, onde ela termina, as coisas que ela vai aprendendo no caminho, como ela vai se desenvolvendo, como ela vai se tornando a deusa da feitiçaria,
como ela vai se tornando esse ser poderoso, temido e ao mesmo tempo adorado. Mas ao mesmo tempo que isso tudo acontece, o livro em alguns momentos é meio lento. Por quê? Em boa parte dele, eu diria que uns 60, 70%, Circe acompanha os acontecimentos do mundo de dentro do mesmo ponto, de dentro de uma ilha. Ela está presa nessa ilha e ela tem influência sobre essas coisas, mas ela não deixa a ilha apesar disso. Quando você lê, você acaba entendendo o que eu tô falando aqui. E por isso, por essa mesmice de cenário, por essa prisão dela, o livro em alguns pontos acaba ficando lento, mas nada que estrague ele, que dificulte a leitura dele. É um livro muito gostoso, que eu super recomendo. Eu dei 4 estrelas, eu adorei e até leria no futuro novamente. O segundo que eu peguei aqui na ordem, eu tô seguindo a ordem da minha leitura mesmo, foi Starsight, volume 2 de Skyward, de Brandon Sanderson. Um dos meus autores favoritos e um dos livros dele que eu menos gostei. Eu acho até que é o livro dele que eu menos gostei. Nesse livro aqui, nós acompanhamos o que começa lá em Skyward, que é um grupo de humanos vivendo em um planeta chamado Detritus, onde eles são o que resta da civilização humana. Eles alcançaram aquele país, eles sabem que eles alcançaram de uma máquina, mas eles não sabem nem exatamente como eles chegaram lá. E eles estão constantemente lutando para triunfar nesse planeta, para conseguir sobreviver e conseguir se desenvolver nele. Isso porque, além do planeta ser extremamente nocivo a eles são constantemente atacados por alienígenas. E nesse livro nós acompanhamos Spensa, que é a filha de um traidor. O pai dela era um piloto de caça. Quando ela ainda é muito pequena, ele acaba traindo os humanos e acaba morrendo nesse processo. E ela quer seguir os passos do pai como um piloto. Só que ela quer ao mesmo tempo provar que o pai dela não é um traidor. Entrar na aeronáutica, que não é o nome que tem aqui, e defender o mundo tudo ao mesmo tempo, sabe? Ter a glória que ela quer tudo ao mesmo tempo. Starsight é uma consequência direta de Skyward. E aqui nós temos uma expansão de mundo. O Brandon Sanderson aproveita ele e começa a expandir o universo. Porque essa trilogia, a trilogia de Skyward, ela não está dentro da Cosmere. Então é algo completamente novo para ele. Temos aqui ficção científica com fantasia misturados. A ficção científica é muito mais forte, muito mais pesada. Eu gosto quando o Sanderson escreve ficção científica. Eu gosto quando o Sanderson escreve personagens femininas. Eu acho que ele desenvolve muito bem elas, não aqui. E não pelas características dela enquanto mulher, mas por causa das características dela enquanto pessoa. É uma personagem chata. É uma personagem bem chata. É um livro que tem muitas facilitações. Assim, gente, é um caminhão, sabe? E até certo ponto eu me pergunto, será que é um livro que precisava existir? Será que ele e Cytonic, que é o terceiro volume, não podiam ser um livro só? Eu gosto muito do final, eu gosto muito do que acontece no final, o gancho é muito bom. Eu tô com Cytonic aqui, eu pretendo continuar até o final da série. Mas eu passei o tempo inteiro me perguntando, pô, esse livro precisava estar aqui, ele precisava existir, eu precisava fazer essa leitura, ela tá acrescentando algo a esse universo? Tá, porque o universo está se expandindo. Mas ao mesmo tempo, não tá, sabe? Pronto, o que eu senti lendo foi, esse livro foi muito mais para uma expansão do universo e explicação do universo do que para o desenvolvimento dos nossos personagens e da nossa narrativa principal. E por isso eu dei 3 estrelas para ele. Porque eu gosto muito do Sanderson. Então eu gosto muito, mas ainda assim eu queria mais. O próximo livro que temos aqui foi complicado. Eu li ele em book e em audiobook combinados. Eu ganhei o audiobook da Companhia das Letras. Eu sou parceiro da Companhia das Letras. Eles me mandaram o audiobook. Eu estava bem animado porque é um grande sucesso. E quem acompanha lá no Instagram ou no Scoob viu que não funcionou para mim mesmo. É a pior leitura desse bloco para mim. Eu tô olhando aqui o Scoob. É a pior leitura desse bloco inteiro para mim. Eu estou falando de Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Gente, vocês me prometeram. Vocês me prometeram. Cadê? Nesse livro nós acompanhamos Lucas. Lucas é um jovem gay em Natal, no Rio Grande do Norte. E
Tudo começa com ele indo para uma balada com o melhor amigo dele, que divide apartamento com ele. E esse amigo tá namorando com um cara, e Lucas, obviamente, tem muitos ciúmes desse amigo, tá? Com o namorado dele. E eles vão para essa balada. Lucas acaba conhecendo um cara nessa balada. A balada se chama Titanic, se eu não tô enganado. Mas eu acho que é Titanic. Se não for Titanic, é temática de Titanic, tá? E nessa balada ele conhece um cara que tem família na França, tem família no Brasil. E ele se apaixona. Quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por esse momento de conheci o cara na balada, me apaixonei, eu vou casar, e até o final da balada você já fez todos os planos do seu casamento com esse cara, quantos filhos vocês vão ter, o nome dos seus cachorros, onde vocês vão morar, a cor que vocês vão pintar o apartamento, tudo isso. Todo mundo já viveu isso em algum momento, tá? Todo mundo que é de peixes e de câncer já viveu isso em algum momento. E aí ele precisa ir embora porque o amigo dele, que ele tem ciúmes, está passando mal. Então ele precisa interromper o romance dele ali. Ele pega o número com o cara pra ligar pro cara no dia seguinte, e eles voltarem a se encontrar. E aí o amigo dele acaba quebrando o celular dele e ele perde o número do cara. Então ele vai pra casa, só que ele não tem mais o número do cara, então ele passa dias e dias na fossa, porque ele deu um bolo no cara, basicamente. Disse que eu vou te ligar e nunca mais ligou. E aí onde é que a gente chega nessa brincadeira? É ele na fossa, o livro inteiro, querendo voltar a encontrar o cara. Então é enquanto eu não te encontro, porque é ele na fossa o livro todo. Até que as coisas se desenrolam pro final. É uma comédia romântica. Eu gosto da história, eu gosto da estrutura básica da história. Meu problema não é com a história em si, meu problema é como essa estrutura foi preenchida. No final das contas, para mim o livro se tornou uma grande colagem, uma grande coxa de retalhos, de memes e referências à cultura pop o tempo inteiro. Todo, gente. Não, o livro não passava uma página sem um ou outro. No mínimo, eu ia falar parágrafos, tá? Entre um número X de parágrafos. Mas vamos colocar uma página. Sempre a Lady Gaga não faria isso, a louca, ou coisas do tipo. Então o tempo inteiro o diálogo, ou o que se passava na cabeça do protagonista, nada era orgânico. Porque tava tudo tão cheio disso, de referências e mais referências e mais referências, que a fluidez se perdia completamente. Isso é desde a primeira página. Outra coisa que eu não gostei é que o Lucas, o personagem principal, ele é o amigo tóxico. E eu não acho que isso é tratado. Ele é o amigo tóxico que, quando o melhor amigo começa a namorar, inferniza a vida do amigo. Todas as vezes que eu comecei a namorar, eu tinha uma amiga específica. Uma amiga e um amigo específicos que faziam esse caos. Todas as vezes. Todas. São aquelas pessoas que o mundo precisa ser sobre elas. O mundo precisa girar em torno delas o tempo inteiro. E quando a outra pessoa está em um outro momento, ela não aceita. E é isso que o personagem principal aqui faz. E isso não é tratado. Ele passa o tempo inteiro como se aquilo que ele estivesse sentindo fosse o correto de sentir. E aí ele passa o livro inteiro reclamando sobre isso. E é tipo, ai... Você jura, meu anjo? Você jura? Você jura? O final é fofo, eu gosto do final, mas assim, a caminhada até chegar ao final foi bem difícil. Eu dei 2 estrelas. O próximo que eu tenho aqui, eu não vou me estender muito, porque tem um vídeo todinho pra ele. Ele é um livro de um dos meus autores favoritos, porém é um autor que eu sou 8 ou 80, ou eu amo, ou eu odeio, ou eu abandono, na real. Ou eu amo, ou eu abandono, que é Stephen King com Contos de Fadas. Mais um que eu li em conjunto com o audiolivro, disponibilizado pela Companhia das Letras, pelo selo Suma. Então quando eu estava indo pro CrossFit, eu ouvia ele, quando chegava em casa, eu continuava lendo no físico. Esse livro foi o calhamaço do mês de maio, pra vocês terem ideia. Não tem um vídeo todinho pra ele, onde eu saio esmiuçando tudo que eu pensei sobre o livro enquanto lia. Nesse livro nós acompanhamos Charlie, um estudante do ensino médio que perde a mãe muito cedo. Desde então, seu amoroso pai se torna um alcoólatra e ele meio que, por um tempo, precisa sustentar emocionalmente
a família, porque o pai está completamente fora de si. Nós acompanhamos a vida dele, principalmente em um certo recorte da adolescência dele, quando ele conhece o Sr. Bolditch e Hadar. O Sr. Bolditch é um senhorzinho, o Sr. Ranzinza do bairro, e Hadar é a sua cadela idosa, porque em certo dia Charlie estava passando pela vizinhança e ouve Hadar, a cadela, chorando. Ele vai atrás do choro de Hadar para entender o que está acontecendo, e ele descobre que o Sr. Bolditch se acidentou numa escada, e ele ajuda ligando para emergência, e depois ele fica ajudando o Sr. Bolditch durante a sua recuperação. Durante essa ajuda ele acaba descobrindo muitas coisas sobre o Sr. Bolditch e sobre o mundo que ele ainda não conhecia tão bem. E nisso tudo ele acaba desenvolvendo um relacionamento lindo com a cadela Hadar. E com o Sr. Bolditch também, mas a cadela para mim é um dos pontos altos do livro. E o nome do livro, Conto de Fadas, faz muito sentido por tudo que acontece dentro dele, a partir dos contos de fadas que nós temos aqui no nosso mundo, no nosso dia a dia, na história do mundo. Eu amei o livro, gente. Eu amei Charlie, eu amei o Sr. Bolditch, eu amei Hadar, eu amei a construção de mundo, como as coisas se ligam, como as coisas funcionam, onde ele termina. Todo o terço final do livro é maravilhoso, é muito gostoso de ler, eu não conseguia largar. A trajetória de Charlie e a história dele com o pai dele é muito bonita, é bem escrita, é cativante, sabe? É familiar. A preocupação dele, genuína com o pai, de que pequenas coisas possam ser gatilhos para o pai no seu dia a dia de recuperação, porque em certo ponto o pai dele se torna um alcoólatra em recuperação. E como Charlie, com o passar do livro, entende como pequenas ações de uma pessoa podem impactar na vida de muitas e no mundo como um todo, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho tanta coisa positiva para falar sobre esse livro, vem os pontos negativos naturalmente. Um deles é uma questão de inchaço, tá? O livro é um livro de 600 páginas, 623 páginas, que não precisa ter 623 páginas, tá? É um livro que é inchado, pura e simplesmente inchado. O outro ponto é que é uma característica do King que eu não gosto. A necessidade dele de pegar personagens femininas e descrever elas de uma forma muito caricata. Fisicamente. E todas são assim. Infelizmente. São duas características dele que eu não gosto, são duas características dele que não funcionam comigo, e aqui não foi diferente. Eu dei 4 estrelas, eu amei o livro, mas eu dei 4 estrelas. O próximo que eu tenho aqui é vencedor do Arthur C. Clarke, que é Herdeiros do Tempo, do Adrian Tchaikovsky. Pensa num livro que eu esperava muito. Mas assim, muito. E não entregou, tá? Não entregou. Nesse livro, o nosso planeta, o planeta Terra, acabou. Ele não existe mais, ele desde o início está em decadência, está se acabando. E o ser humano está viajando pelo universo. Ele está tentando fazer terraformação em planetas ou satélites aplicáveis. E aí logo de início, nós estamos acompanhando um planeta que será terraformado. E tudo foi perfeitamente planejado e arquitetado. E pensado em longo prazo, coisas de milênios, para que essa terraformação seja perfeita e seja o lugar ideal para o ser humano viver. Mas por conta de uma traição, as coisas ocorrem de forma errada e o mundo se desenvolve de uma forma diferente. Então, a partir desse momento, nós temos dois caminhos. Um, do que está ocorrendo naquele planeta, a evolução daquele planeta enquanto ocorre, e do outro, uma nave arca, com seres humanos que estão dormindo, esperando o momento de entrar em algum planeta terraformado, porque a Terra já não existe. E nisso eles se chocam. Este planeta que está se desenvolvendo se choca com a nave, se choca, que eu digo de uma forma, eles se encontram, né? As narrativas deles se cruzam. E aí nisso as coisas vão acontecendo durante o livro. Mas assim, gente, ele é inchado. Pensa num livro inchado.
páginas e páginas e páginas e páginas de descrição de uma evolução lenta. Você sente os milênios passando no livro. Você sente. E do outro lado, temos os humanos voltando a hibernar e acordando da hibernação, voltando a hibernar, acordando da hibernação e seus conflitos internos dentro da nave. Gente, que livro difícil de ler. Cansativo. Em certos momentos, eu cochilava, assim, trechos do livro, né? Blocos do livro. Eu cochilava. E é uma coisa assim, porque você não consegue se apegar nem aos humanos, porque são recortes, é o mesmo humano que nós estamos acompanhando, mas são recortes. Então você não vê nenhum desenvolvimento real nele, nenhum aprofundamento real nesse ser humano, ou nos seres humanos que interagem com ele. E você também não consegue se aprofundar ou se identificar com nada daquilo que está se desenvolvendo no planeta, porque as gerações vão pulando, porque o planeta está se desenvolvendo, está evoluindo. Então você termina o livro sem se identificar com nenhum dos dois lados, sem torcer por nenhum dos dois lados, sem realmente gostar de nenhum dos dois lados. Não entenda mal, é muito interessante, sabe? Ele é muito bem bolado, é muito bem estruturado. Toda a ideia é muito bem desenvolvida. Mas eu sou uma pessoa que gosta de personagem. Eu gosto de acompanhar o personagem. Aqui a gente acompanha a história. E os personagens simplesmente estão ali. E eu acho que isso, pra mim, derruba muito o livro. Derruba muito a minha experiência lendo o livro. Então, de novo, ele é um livro muito bem pensado. Toda a parte de ciência é muito boa. A ideia do que está se passando ali, cientificamente falando, te deixa eufórico com o que você está lendo. Porque é uma vontade do mundo evoluir para este caminho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o percurso é muito cansativo, gente. É muito cansativo. Eu dei 3 estrelas, justamente porque ele é muito bem bolado, mas ele é bem chato. O próximo que eu tenho aqui é uma novela, também da Madeline Miller, Galatea. Quando eu comprei esse livro aqui, gente, eu não dava nada por ele. Pela foto que tinha no site da Amazon, não é? Mas olha ele, que lindo. Inclusive a Planeta, que é a mesma que lançou A Canção de Aquiles e Circe, também já lançou ele, tá? Nesse livro nós acompanhamos o reconto da história de Galatea, que é uma estátua belamente esculpida, provavelmente a mais bela já esculpida, que através de um presente de um deus ganha vida. E acompanhamos como ela é usada e abusada pelo seu escultor. Como ela é apenas um objeto para ele. Mas um objeto como um ser humano é usado como objeto. E ela tem essa noção ao mesmo tempo de que ela está sendo usada. E ela tem a noção de que ela ainda em muitos sentidos ainda é fria como o mármore de onde ela vem. É mais um belamente escrito pela Madeline Miller. Mais um. Eu também adorei Galatea. Eu também dei 4 estrelas. Eu inclusive terminei querendo mais de Galatea. Ele é muito fino. Então não é como se pudéssemos ter um grande desenvolvimento de personagem. Mas, nesse curtíssimo livro, nesse romanceco, nessa noveleta, nós temos desenvolvimento suficiente para terminar batendo palmo para Galatea. O final é tão espetacular. Tão espetacular. É um livro que é um trio, tá? Eu sugiro, eu recomendo a compra dos 3. A Canção de Aquiles, pegada bem romântica, com o fundo da Guerra de Troia e do desenvolvimento de Aquiles. Circe, com tudo que eu falei para vocês aqui. Galatea, uma noveleta super rápida, mas muito boa. Você vê a coisa se formando na cabeça dela, e quando a coisa termina, como ela vai fazer aquele homem que faz tudo aquilo contra ela sentir um pouco daquilo. É muito bom. É muito, muito bom. Eu já sou fã da Madeline Miller. Eu não dei 5 estrelas para nenhum livro dela, mas é tudo muito bom. Tudo muito, muito bom. Super recomendo. O próximo que eu tenho aqui foi o calhamaço de junho aqui do canal, que é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Cara, que falta que faz um editor, viu?
Porque eu falei de 7 livros, faltam 10 ainda. 7? Não, eu tô no 7º, O Nome do Vento. Ou seja, faltam 10, já tem 47 minutos de bruto. Legal. Então, continuando, tá? O Nome do Vento foi a minha leitura do mês de junho, meu calhamaço do mês de junho, desse projeto que eu amo e que continuará no ano que vem. Mas em O Nome do Vento nós acompanhamos Kvoth, que é o filho de um casal que vive numa trupe itinerante. Nós acompanhamos a vida dele desde muito pequeno, na trupe, com os pais, como ele amava aquele ambiente, como ele se desenvolvia e como ele era uma criança cheia de dons e cheia de habilidades de fácil aprendizado. Nós acompanhamos a evolução dele, né, e os traumas que ele passa no caminho, alguns bem dolorosos, e como ele vai se desenvolvendo até entrar na universidade. Algo que é dito bem no início do livro. Ele fala algo sobre: eu saí da universidade com menos idade do que muita gente entra, ou algo assim, tá? Então não é exatamente um spoiler, porque ele fala sobre isso muito no início. E essa história toda a história de Kvoth, ou Coach, independente de como você chama ele, é contada quando ele conhece o cronista, que é um homem que ele salva e que quer saber mais da história dele. Quem é ele? Ele é uma lenda. Ele é uma lenda nesse universo, mas o que ele é de verdade? Ele é o herói? Ele é o assassino? Ele é o vilão? Ele é o ladrão? Ele é o mago? Quem é Kvoth de verdade? Então ele conta essa história para o cronista em 3 dias, os 3 dias que o cronista tem disponíveis para ouvir a história e escrever a história. O Nome do Vento é o dia número 1, é ele contando a história dele durante esse primeiro dia, esse primeiro terço da história dele. É um livro que eu gostei muito, tiveram alguns momentos em que eu tive uma dificuldadezinha, e eu falo muito sobre isso no vlog, porque mais uma vez teve vlog dele, onde eu falo ponto a ponto do que eu achei no vlog do mês do calhamaço. Vai na playlist do mês do calhamaço que você vai encontrar lá. Aí você vai entender os meus pontos positivos, meus pontos negativos, mas de forma geral eu gostei muito dele. Eu gostei muito, principalmente do personagem principal, mas eu acho que seria interessante se você fosse assistir na íntegra o vídeo, porque vai ficar muito mais bem explicado. O pessoal tá ficando bem escuro, já são 6h40, o sol já se pôs, basicamente, então eu estou ficando sem luz, como dá pra ver aqui por trás, pelo menos o retorno da câmera, tá tudo bem escuro, então eu vou continuar amanhã. Já já voltamos. Novo dia, continuação da gravação aqui, vamos lá, vamos continuar. O livro seguinte que eu peguei para ler foi Conexão, do Rodrigo de Souza, que foi uma parceria com o autor. Nesse livro nós acompanhamos o planeta Cenis, que é um planeta que está despertando para a Revolução Industrial, graças a uma raça alienígena que vem até o planeta meio que colocar isso aqui. Esses alienígenas são os Climarianos, eles vêm do planeta Climar, numa nave espacial chamada Harim. Os Senenses e os Climarianos convivem muito bem por muitos anos, até que os Climarianos precisam ir embora. E ocorre uma traição dentro da própria tripulação dos Climarianos, fazendo a nave ficar presa no planeta. Décadas se passam, a nave continua presa ali, gerando resíduo no ambiente que gera doenças e deixando para trás uma série de pessoas mestiças que são resultado do casamento entre as duas raças. Esses mestiços são chamados de Abiades, e nós acompanhamos Tel, nosso personagem principal, que é um Abiade. Abiades têm a capacidade de influenciar pessoas de uma forma muito mais profunda, mexendo nos sentimentos das pessoas, fazendo com que elas sejam propensas mais para uma decisão ou outra, ou a concordar com eles, ou até mesmo fazer negócios que são bem ruins para essas pessoas. E nesse cenário nós acompanhamos Tel em busca de um item, vamos deixar assim, muito específico, muito importante e que vai nos levar por uma viagem dentro desse mundo. É um livro que eu gostei muito, eu dei 4,5 estrelas. Foi um livro que eu aproveitei do início ao fim, que eu fiquei entretido do início ao fim. Um livro que me ajudou a sair de uma ressaca que vinha há muito tempo. Não é à toa que entre maio e agosto eu li 17 livros. Normalmente eu leio 8 a 10 por mês. E aí maio, junho, julho, agosto, isso, 4 meses eu li 17 livros. Então eu estava numa ressaca bem pesada.
e ele veio em julho e me ajudou a sair dela junto com a Maratona Literária de Inverno. Os personagens são muito legais, o mundo é muito legal, muito fácil de entender. É uma ficção científica com elementos de fantasia que funciona muito bem. É muito agradável, é muito fluida. O livro é cheio de reviravoltas. Eu acho, inclusive, que depois de assistir esse, você vai assistir o vídeo de conexão, o vídeo completo, vou deixar linkado aqui em cima, onde eu falo no vlog tudo que eu achei passo a passo da leitura. Mas eu gostei demais. 4 estrelas e meia. O próximo livro que eu tenho aqui é Carmilla, do Sheridan Le Fanu. Carmilla surgiu antes do próprio Drácula. E nessa história nós acompanhamos uma família abastada que recebe como convidada em circunstâncias estranhas Carmilla, uma jovem belíssima. E assim que Carmilla chega na casa, coisas estranhas começam a acontecer à torta e direito. Inclusive, vale ressaltar que eu li Carmilla na plataforma Esquilo, tá? E a primeira metade do livro eu estava bem interessado. Eu estava bem entretido. Eu acho que o autor foi muito perspicaz na forma como ele conseguiu estabelecer aquela atmosfera, estabelecer os personagens, estabelecer aquele universo, que provavelmente era o universo da época, mas assim, para um leitor de hoje é muito fácil entender o dia a dia daquele vilarejo e como as coisas começaram a mudar e como o medo permeia esse lugar e isso transborda no texto. Daí chega a segunda metade. Na segunda metade, o autor me perde, porque eu tenho o olhar de um leitor de 2023. E não é um livro que foi escrito em 2023, nem para um público de 2023. É um livro de 1872 para uma mentalidade de 1872 e que, para uma mentalidade de 1872, por si só, eu já acho ele extremamente escandaloso. Mas, para uma visão que nós temos hoje, tudo fica muito repetido, tudo fica muito óbvio. Aquela coisa assim, tudo está acontecendo desde que Carmilla apareceu e Carmilla tem tido um comportamento muito estranho. Ninguém pensa em Carmilla. Carmilla? Carmilla nunca faria isso. Pobrezinha, bichinha, tá exposta aqui. Carmilla tá em perigo, ó, tadinha dela. E eu entendo que 2 séculos atrás, não sei nem se são 2 séculos atrás, 1 século e alguma coisa atrás, era compreensível, mas assim, pra gente hoje em dia, a gente bate o olho e diz assim, Carmilla, todo mundo deveria saber que é Carmilla. A segunda metade será eles brigando, lutando contra a Carmilla. Não é isso. E você fica esperando o ápice do livro, esperando, e quando ele vem é tipo uma página, sabe? Então por isso eu dei 3 estrelas. Eu realmente adorei a primeira parte, mas eu realmente não gostei da segunda. Infelizmente. O próximo livro que temos aqui é Match Perfeito, da Lauren Forsyth. Nesse livro nós acompanhamos Ellie. Ellie é uma mulher ali na casa dos seus 30 anos, que trabalha numa agência publicitária, que tem uma longa lista de relacionamentos que não deram certo, até que um dia ela percebe que todos os relacionamentos pelos quais ela passou, os ex dela foram para um lugar muito melhor após ela, por ações que ela fez enquanto estava namorando com eles. Percebendo isso, Ellie, com alguns amigos do trabalho, amigos próximos dela do trabalho, resolvem lançar essa agência de consultoria chamada Match Perfeito para melhorar namorados, melhorar noivos, melhorar maridos. E assim, a sinopse por si só já me pegou muito. Então, quando eu fui fazer a minha TBR, a minha lista de leitura para a Maratona Literária de Inverno, eu sabia que era um livro que entraria. Mas eu acho a execução fraca, por alguns motivos. Primeiro, o que essa agência faz nunca daria certo no mundo real. É tudo muito simplista, tudo muito unidimensional, sabe? Como se as pessoas fossem só aquilo. Como se uma simples ação, um homem mais alfa dizendo que faz tal coisa, fosse impactar de uma forma que o outro homem automaticamente se transformasse nesse homem perfeito. Ou porque alguém viu alguma coisa acontecendo na rua e ia mudar completamente o rumo do casamento deles. Quando eu estava começando a ler, eu pensei neles, vão entrar, trabalhar com a psicologia, fazer várias coisas, vamos ter alguns poucos clientes que tarará. Só que não é isso que acontece. A coisa é super rápida, super simplória, papum,
AB, 1 mais 1, 2, uma coisa assim. E eu entenderia se fosse só o primeiro caso, tipo, olha só como conseguimos, vamos trabalhar com isso. Mas não, isso acontece durante todo o livro com pequenos clientes aqui e acolá. Mas qual é o foco aqui? O foco aqui é que Ellie recebe o convite de uma grande influenciadora para prestar os serviços para ela. Só que ela descobre que o namorado dessa influenciadora é a sua maior paixão de adolescência, que ela nem chegou a namorar, mas que ela guarda sempre dentro dela. E aí ela fica dividida, né? Mudar ele ou deixar ele como ele é na minha cabeça perfeito? Isso é outro problema, tá? Como as pessoas têm que ser modificadas para se encaixar em outra. Isso nunca funciona, gente. Isso nunca funciona, não por muito tempo. As pessoas são como elas são, tá? E grandes mudanças não funcionam assim. Então era muito difícil para mim crer no que eu estava lendo. Se você está esperando um romance, ele é um romance bem banho-maria, bem lento, vai bem devagar, passo a passo. O romance mesmo, mais encorpado, isso acontece lá para os últimos 15% do livro, por aí, que é quando a coisa realmente engrena, mas até lá é ela lidando com os funcionários da empresa que ela trabalha, porque ela continua como uma publicitária, as coisas acontecendo dentro dessa empresa, da Match Perfeito, essa empresa de consultoria dela, e o relacionamento dela com esse amigo dela da adolescência. Vale também citar que a protagonista, eu gosto dela em boa parte do livro, mas em alguns momentos eu acho ela bem babaca, principalmente com os amigos. Ela é aquela amiga que engana e faz tudo pensando nela primeiro. O que é bom porque ela é falha, mas aqui ela sai completamente impune. Ela faz coisas graves, e ela sai completamente impune. Eu gostei como diversão. Eu li ele inteiro em um dia e meio, eu acho, coisa muito rápida. Eu li ele, eu consumi ele na velocidade absurda. Eu engoli esse livro. Só que, quando terminei, eu pensei assim, pô, me diverti. Aí eu comecei a pensar nas coisas, e pensar. E aí o que temos aqui é isso, eu acabei dando 3 estrelas, eu gostei bastante enquanto entretenimento, mas ele tem esses problemas. O próximo livro que temos aqui é A Última Margem, o terceiro volume do ciclo Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin. Nesse livro específico, anos se passaram depois do segundo livro e a magia está sumindo do mundo. A magia está sumindo daquele arquipélago. E o nosso protagonista e um outro personagem que reaparece aqui, eles juntos vão resolver isso. Então nós acompanhamos Eren, o príncipe de Enled, junto com Ged, o nosso personagem lá de Feiticeiro de Terra-Mar. Nesse livro, Ged está muito mais velho, ele já é um senhor de idade, ele já é uma autoridade dentro da magia, dentro daquele mundo respeitado. E nós temos o prazer de acompanhar eles durante essa jornada, buscando, assim como a mesma estrutura de Feiticeiro de Terra-Mar, que é pingando de ilha em ilha, aproveitando esse mundo que a Ursula K. Le Guin criou, desenvolvendo mais ele, colhendo mais ele, porque em As Tumbas de Atuan tudo ocorre na mesma ilha, tá? E em O Feiticeiro de Terra-Mar não. Em O Feiticeiro de Terra-Mar nós estamos ali constantemente em jornada, aqui também. Então as coisas vão acontecendo, as peças vão se encaixando conforme eles vão viajando e passando de povoado em povoado, de cidade em cidade, reino em reino. Alguns pequenos ensinamentos dos outros 2 livros voltam aqui com novos ensinamentos acrescidos a eles, porque a Ursula K. Le Guin sempre tenta trazer algo a mais no texto dela, algo extra, algo que vem incrementar, enriquecer, e ela consegue aqui mais uma vez. Dos 3, para mim, é o que eu menos gostei. Eu deixei de gostar? Não, ele ganhou 4 estrelas. Os outros 2 eu dei 4 estrelas e meia. É uma diferença muito pequena, mas aqui Ged, por estar mais velho, ele está em outro ritmo. Ele não é o protagonista. E o próprio protagonista, ele não é tão gostável em boa parte do livro. Mas, por mais jovem que seja, ele não é aquele personagem infantil que é usado para trazer problemas. Ele está ali para trazer soluções, ele está ali para se desenvolver, e ele se desenvolve, ele amadurece conforme a leitura vai acontecendo. É muito gostoso de acompanhar. Ursula K. Le Guin é mestre no que ela faz, entrega sempre livros incríveis.
Eu quero ler muito mais coisa dela. Tanto ela quanto a Octavia são duas autoras que tudo que elas lançaram já está aí e a gente só precisa usufruir. Eu acho que são excelentes fontes de grande leitura de tanto fantasia quanto ficção científica, sabe? Então, tá aí, 4 estrelas, gostei demais. E mais uma vez, gente, dê uma chance para esse livro que é bem nostálgico, assim, é bem fantasia lá no início, é bem como a fantasia começa, como ela nasce, como ela começa a se desenvolver, sabe? E é gostoso ler esse tipo de coisa, é gostoso sair um pouco do que nós vemos hoje em fantasia, da fantasia atual, com todo esse grande desenvolvimento e essas dimensões gigantescas que a fantasia tem. Eu particularmente adoro. O próximo que temos aqui é um quadrinho que é Fence, volume 1. Em Fence nós acompanhamos Nicholas, que é um filho legítimo de um grande campeão da esgrima, que tem como sonho se tornar também um esgrimista. Ele quer ser grande, mas ele é bem ruim, tá? Desde o início nós já acompanhamos um esgrimista muito ruim em formação. Ele inclusive começa entrando na competição e o resultado da competição é resultado da sua própria falta de habilidade na esgrima. E ele vai atrás de uma bolsa de estudos em uma escola que tem um time de esgrima, onde, se não me engano, os 4 primeiros entram para a equipe de esgrima dessa escola. E esses 4 primeiros, eles ganham a bolsa. Então ele tem um treinamento até a equipe ser selecionada, mas se ele não entrar na equipe, ele perde a bolsa. Ele não tem condições de arcar com essa escola. Então nós acompanhamos esse primeiro campeonato de Nicholas e quando ele entra nessa escola e como começa a acontecer a rotina dele e o desenvolvimento dele com outros personagens. Eu tenho questões, gente, com esse quadrinho. Deixa eu mostrar ele aqui primeiro pra vocês. Eu achei ele bem bonito, tá? Bem bonito. Mas a minha maior questão com esse quadrinho é que eu acho que ele não foca nas coisas certas. É uma série relativamente curta, mas tem um número legal de volumes, tá? Onde muita coisa pode ser desenvolvida. E eu acho que as autoras aqui, são 3 autoras, elas, na minha opinião, focam onde não deveriam focar e perdem tempo onde não deveria perder. Eu parto do princípio de que o primeiro quadrinho, ele é super curto, me apresente para os personagens. Me apresente a escola, me apresente a esgrima e me mostre um pouco mais sobre isso. Me faça gostar desses personagens para eu voltar para esse universo querendo saber mais sobre eles, torcer mais para eles. Me dê um gostinho do que vem depois. Ela faz isso aqui, mas faça isso durante. Porque eu acho assim, ela foca em coisas que... Como um dos caras é muito gato, sabe? Nossa, ele é muito gato, ele é muito bom. E como aquele outro, ele é muito snob, e ele é muito bom também. E como o personagem principal ele é muito irritado e muito ruim. E como todo mundo daquela escola se pega. Eu acho que esse é um dos maiores focos do quadrinho, é esse. Como todo mundo naquela escola se pega. E a esgrima, obviamente. Mas assim, faltou desenvolvimento pra mim. Eu inclusive queria ter gostado muito mais dele. Sabe, eu acho que eu vou receber o volume 2 e eu acho que será legal, até pra te fazer esse tiratema aí. Mas eu esperava gostar mais. Eu gosto de esportes, a parte esportiva é muito legal, é bem interessante. Eu gosto de uma coisa mais competitiva, eu assisto muito esporte. Nós acompanhamos a evolução do protagonista pouco a pouco ali, enquanto ele vai se desenvolvendo. Ele se desenvolve muito pouco no primeiro quadrinho, gente. Mas ele recebe alguns toques ali que fazem sentido de... Ah, você precisa fazer isso. E isso aqui já é um erro fatal que você está cometendo. Sabe esse tipo de coisa? Então eu gosto dessa parte, que existe uma evolução nas habilidades do personagem principal. Não é um salto grande, eu acho que pro segundo já vai ter um salto maior. O que eu acho bem bom. Porque se ele de repente aparecesse muito bom, eu ia gostar menos ainda. Eu gosto quando a evolução é crível, quando ela faz sentido, eu acho que aqui ela faz sentido, pouco a pouco. Os laços de amizades começam a ser atados, os personagens são posicionados, não tão bem posicionados assim. Alguns personagens aparecem e eu fico pensando, quem é esse? Sabe, lá pro final já. De onde esse cara surgiu? Esse tipo de coisa. Então, nesses pontos,
entre o lado positivo e o lado negativo. Eu gosto muito do desenho. E eu acabei dando 2,5 estrelas. Eu acho que é o quadrinho que eu menos gostei esse ano até agora, mas ele não é horrível. Ele só não funcionou comigo mesmo pelos motivos que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou pro CrossFit agora, tô com a camisa do CrossFit, ó. E aí eu vou voltar mais tarde pra terminar de gravar, tá? Então já já nos vemos com outra iluminação, provavelmente mais escura, com outra roupa, tá? Até já. Estou de volta para falarmos finalmente dos 5 livros finais de 17, vamos lá. Eu já vou começar com Darius o Grande, Não Está Nada Bem, do Adib Kohan, que eu posso adiantar que eu amei. Esse é o primeiro livro desde março que eu dei 5 estrelas e eu favoritei, e desde março continua sendo o único, porque depois dele eu não favoritei nenhum. Eu gostei dele nesse nível. Nesse livro nós acompanhamos Darius, um adolescente que está ali no ensino médio, que a mãe é iraniana e o pai é um americano tradicional, branco, loiro, do olho azul. Ele mora, se eu não estou super enganado, na Califórnia, junto com os pais. Eles vivem bem, mas com alguns problemas internos. Darius, ele luta contra a depressão e tenta o tempo inteiro entender o seu lugar no mundo, enquanto filho de um casal de passados, de raízes diferentes. E no meio de tudo isso, o avô dele está com câncer no cérebro e a família resolve visitar ele lá no Irã, porque percebe-se que não tem muito o que fazer. Então precisa haver esse encontro familiar, sabe? Até para Darius e a irmã de Darius conhecerem os avós que eles não conhecem. Não pessoalmente, ele fala que ele sempre vê os avós pela câmera da webcam, sabe? Pela tela do computador. E ele finalmente vai conhecer os avós. Ele finalmente vai conhecer o Irã, que é tão presente na vida dele, de diversas formas, no dia a dia dele, principalmente dentro de casa e na comunidade que circunda ele. E nós acompanhamos essa viagem dele. Nós acompanhamos ele antes de ir para o Irã e no Irã, passando por essa viagem, onde ele descobre tanto sobre ele mesmo, sobre a própria família, sobre as próprias raízes, sobre o próprio passado dele, digamos assim. É uma viagem cheia de descobertas, uma viagem que ao mesmo tempo é dolorida, é uma viagem linda, uma viagem transformativa para o personagem principal e para a própria família como um todo. Tem vlog, tá, gente? Esses livros que eu estou falando nesse momento são livros que eu li durante a maratona literária, então tem vlog de todos os livros que eu li durante a maratona. Esse foi um deles. E o autor, ele podia muito bem cair naquela coisa que já vimos muitas vezes, do adolescente, porque Darius, ele entende que ele é um adolescente gay. Ele não é assumido, mas ele entende isso, ele já sabe quem ele é em alguns aspectos. Esse é um deles. E é muito fácil pegar esse adolescente e simplesmente seguir o caminho mais fácil. Não é isso que acontece aqui. É um livro sobre autoconhecimento, é um livro muito sobre amizade, é um livro sobre família. É lindo. É lindo. É um livro lindo. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei ele, porque ele mexeu muito comigo. Muito. Ele é um livro que eu não esperava muita coisa. Sendo muito sincero. Eu esperava um livro legalzinho, um bom clichê, porque eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Então eu esperava um bom clichê, sabe? Só que não foi isso que eu encontrei. Ele é um livro muito fofo, tá? Não é um livro pesado, ele é um livro muito fofo. E ele é muito lindo. Valeu cada uma das 5 estrelas e o favoritado que eu dei pra ele. E tem uma parte que ele fala sobre o turbante do Ayatollah, que eu chorei de rir. Por isso que eu falei pra vocês irem olhar lá o vlog. Eu chorei de rir. É muito bom, porque ele ainda tem isso, tem umas pitadas de comédia aqui por causa do choque cultural de uma pessoa que cresceu nos Estados Unidos com a família inteira que nasceu e continua vivendo no Irã. Eu adorei, de verdade. Quase que eu esquecendo, tá? O relacionamento dele com o pai é mais um ponto extremamente positivo do livro. Extremamente. Quando o livro se fecha, que você entende, nossa, é bom, sabe? O Adib Kohan, ele brilhou aqui, gente.
brilhou muito, tanto que eu já comprei a continuação, já está aqui atrás. E a HarperCollins Brasil me mandou o terceiro livro que eles lançaram do autor no Brasil. Então eu tô muito animado, eu logo pegarei a continuação, porque eu preciso saber o que acontece depois. O próximo livro é mais uma contribuição do King aqui para essa lista, que é O Pistoleiro, volume 1 da Torre Negra, do Stephen King. Em O Pistoleiro, nós somos apresentados e acompanhamos o pistoleiro nesse mundo quebrado, nesse mundo destruído, nesse mundo completamente sem esperança, onde busca-se primeiramente a sobrevivência, onde o pistoleiro está em busca do Homem de Preto, aquele que, pelos olhos do pistoleiro, é aquele que traz todo o mal, tá? Nós iniciamos aí e eu vou deixar por aí, porque o resto você vai descobrindo com o passar do livro. Não tudo, porque é uma série grande, mas começamos a descobrir algumas pitadas, outras portas são abertas, novos mistérios aparecem, novos personagens aparecem com novos mistérios, e assim por diante. É uma grande bola de neve. É um livro fino, mas é um livro que leva tempo. É um livro bem lento, gente. Bem lento. Vamos primeiro para os pontos positivos. Eu gosto do pistoleiro. Eu adoro o cenário. Eu gosto muito de como o King conseguiu construir essa aura de trevas no Homem de Preto, ao mesmo tempo que não apenas trevas, mas um sadismo e uma loucura. Loucura essa que é meio que espelhada um pouco pelo pistoleiro em, claro, diferentes proporções. Eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica, eu gosto da caça, sabe? O pistoleiro buscando o Homem de Preto, enquanto o Homem de Preto brinca com o pistoleiro porque ele não tá afim de ser encontrado ainda. Eu gosto disso. Eu gosto de alguns flashbacks que acontecem aqui. Eu vi alguns comentários de que isso dificultava a experiência do livro. Eu não acho. Eu acho que ajuda a construir muito bem o personagem, de forma muito melhor os personagens, do que simplesmente jogar, e eu acho que não embaralha, não embola, sabe? Dito isso, vamos para os pontos negativos, porque eu não gostei desse livro. Eu vou continuar a série, eu já comprei o volume 2, tá aqui em algum lugar, provavelmente, mas eu não gostei de O Pistoleiro. Tinham me avisado, eu não acreditei, eu fui com a cara no chão. Ele é um livro muito lento. Ele é um livro, gente, de 250 páginas, 251. Esse aqui é a versão gringa, porque no Brasil tá uma fortuna. Mas ele é um livro curto. Olha o tamanho das letras. Letrão, tá? Letraço. Ele é um livro que era pra voar. E não é isso que acontece aqui. O lado do King de descrever tudo está no pico aqui. Ele tá potencializado a 10 vezes, sabe? E alguns desses momentos não são necessários. Eles não precisam existir. Gente, o terço final... Cara, 6 horas pra fritar um peixe e fazer um arroz? Pelo amor de Deus, né? É isso. O terço final, ele é completamente louco. Tem um personagem que é jogado ali pra nada. O personagem não serve pra nada. Eu tava comprando muito a ideia do livro, sabe? Até ali, a metade do livro, eu tava gostando bastante. Eu tava bem entretido. Eu já tinha alguns momentos que eu tinha pensado, pô, isso tá muito lento, mas ainda assim eu tava entretido. Mas o final pra mim é o pior. É o pior do livro. Tem uma parte que ele está descrevendo um negócio que são páginas e páginas e páginas e páginas de uma viagem. Gente, o que foi aquilo? E sério, tem um personagem que ele aparece, sei lá, eu acho que pela metade do livro. E ele não serve pra nada. Nada. Tem um negócio assim, é pra você aprender. São tipo, é uma coisa meio que... O livro tenta passar uma coisa meio que lições da vida. Mas na boa, não precisava. Não precisava. Eu gosto muito do King. Nesse mesmo vídeo eu falei de Conto de Fadas, que eu adorei. Mas aqui realmente não funcionou. Vou pegar a escolha dos três. Acho que é esse o nome do segundo livro.
Mas assim, e de peito aberto, porque todo mundo me avisou antes que esse era lastimável. E o resto da Torre Negra, aí sim a gente entra na Torre Negra. Então eu tô bem de boa, tá? Bem tranquilo e acho que terei belas experiências aqui pra frente. Ah tá, e eu dei 2,5 estrelas, tá? O próximo livro que eu li foi mais um calhamaço do mês, que é Fourth Wing, da Rebecca Yarros. Fourth Wing é uma bela de uma farofa, gente. Farofa com estrelinha de farofa, sabe? Farofa a mais. Farofa com tudo que você gosta dentro de uma farofa. É Fourth Wing. Neste livro nós acompanhamos Violet. Violet, ela é filha de uma general e irmã de uma cavaleira. Estamos falando aqui de um exército que monta dragões. Um certo nicho ali do exército que monta dragões. Claro que a mãe dela e a irmã dela montam dragões. O irmão dela já foi um dos cavaleiros de dragão, só que ele acabou morrendo durante a guerra. É um país que vive em guerra há séculos e os dragões ajudam a proteger a fronteira, sabe? Violet, que foi treinada pelo pai a vida inteira para ser um escriba, que é outro cargo dentro do exército, vê o pai morrer, vê o irmão morrer, e a mãe dela força ela a ir ao quadrante dos montadores de dragões, os Riders, como eles chamam aqui, porque ainda não temos a tradução. Mas eu imagino que vamos para cavaleiros, montadores, alguma coisa nessa direção aí. Lá ela passa por um treinamento mortal para enfim entrar no exército, honrar a sua família e defender o seu reino, junto com um dragão que ela precisa encontrar que esteja disposto a se unir a ela para a vida. Porque sim, não são as pessoas que escolhem os dragões, mas sim os dragões que escolhem as pessoas. Como eu falei, eu tenho um vídeo todinho para este livro. E eu acho que mais uma vez vale muito a pena ir lá assistir. Porque, gente, tem pornô de dragão, tem romance, tem fantasia, tem muito dragão. Coisa que por um tempo ficou meio sumido da fantasia. Porque são ciclos, né, gente? As coisas ficam em alta, em baixa, voltamos a estar em alta com dragões. Eu tenho muitos elogios e eu tenho algumas críticas ao livro. Dando uma resumida aqui, porque eu quero que vocês vão assistir um vídeo específico do mesmo calhamaço. Pro lado positivo, temos o fato de que a leitura é extremamente gostosa, é muito fluido, é muito dinâmica, tem sempre alguma coisa acontecendo. O romance se desenvolve de uma forma muito interessante. Temos muitas reviravoltas, temos dragões que não são simplesmente objetos para serem montados, mas seres pensantes com muito carisma, com muita personalidade, com muita presença no livro e que vem agregar demais à história, enriquecer a história. A construção de mundo está legal, não está incrível, não está perfeita, mas está legal. Temos aspectos culturais aqui, temos histórias, temos profissões. Ele é estruturado. Pro lado negativo, a autora está sempre prometendo que o próximo desafio será o desafio mais mortal. E assim, na boa, nenhum deles é realmente mortal. Nenhum deles é realmente super difícil, além do final. O que acontece no final do livro, todo o último terço do livro é espetacular. O último terço, ele sozinho é tipo uns 5 estrelas pra mim. Mas algumas coisas acontecem antes, como eu te falei. Vai no vídeo, vai assistir, eu dei 4 estrelas, eu gostei muito, eu me diverti muito e eu com certeza lerei a continuação. O próximo livro que temos aqui é um dos grandes livros da história da literatura nacional, que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro é um diário, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês por dentro. Tipo aqui, ó. Tá vendo como começam os dias assim? É um diário da própria Carolina Maria de Jesus, que era uma mulher negra com filhos, mãe solteira, moradora da favela do Canindé, onde hoje é a Marginal Tietê, catadora de papel, uma mãe batalhadora, favelada, contando o dia a dia dela na favela e fazendo o que ela faz, o que ela precisa fazer para sobreviver. E, gente, é espetacular. Quando eu dei a nota, se você acompanha ela no Instagram,
você vai ver que tem uma pasta de salvos onde eu dou todas as notas de todos os livros. E esse saiu sem nota. Até o espaço para colocar nota eu tirei. Porque eu não tinha como eu dar nota pro diário de uma pessoa. É o diário dela. É tipo pegar o diário de Anne Frank e eu dar nota, sabe? Não é nem algo que foi romantizado. Pegaram a história dela e criaram uma história em cima. Criaram um livro em cima, não o diário dela. Então eu deixei sem nota. Só para esclarecer esse ponto aqui, porque eu não acho que faça sentido eu dar nota para um diário de uma pessoa. Mas ele é espetacular. Quem me deu esse foi a Natália, há muito tempo. E o Fred, inclusive, me deu Darius o Grande. Mas o Fred, quando eu tava conversando com ele sobre esse livro, o Fred é um grande apoiador do canal. Caso você esteja novo por aqui, volta e meia ele aparece nos unboxings por aqui, mandando algum livro pra eu ler. Eu tava conversando com ele sobre o livro e ele falou algo como... Eu nunca vi alguém falar de forma tão viva sobre a fome, tão real, sabe? E não tem como ficar mais real do que isso, a não ser que você esteja vivendo nisso. E uma coisa que eu amei nesse livro é a lucidez e a clareza com que essa mulher conseguia enxergar o mundo, mesmo tantos anos atrás, onde o acesso à informação era algo muito difícil. A clareza com que ela via o mundo e o tanto de conhecimento que ela tinha, como ela via a estrutura das coisas e como ela falava sobre isso, da forma dela, na linguagem dela, mas ela falava isso, tipo, cirurgicamente, sabe, em alguns casos. E nisso ela ainda estava observando o redor dela dentro da favela, como os outros se tratavam e tratavam uns aos outros, como era a dinâmica ali dentro. Algumas você via que ela estava falando em tom de crítica, outros não, ela estava rindo da situação. Um diário, gente, é um diário, com todas as nuances que tem um diário. E a urgência que a fome... Ela conseguia passar nesse diário a urgência que era o dia dela, o dia a dia dela para conseguir comida. Como cada centavo que entrava era importante e você, enquanto leitor, você vibra com ela nesses acontecimentos, porque você entende a importância daquele centavo, sabe? É muito poderoso, gente, esse livro. Muito. E a dor dela quando ela não conseguiu dinheiro, porque você via tranquilamente que a prioridade dela era conseguir comida para as crianças. E ela tentava disfarçar, ela falava tipo, é a vida. Ah, não consegui, é a vida. Mas você entendia o tamanho do peso daquele momento, o tamanho da dor daquele momento para essa mãe. Nossa, é espetacular. Se você não leu, eu sugiro fortemente que você leia esse livro. Ele é um livro espetacular. Incrível, gente. Incrível. É uma porrada e é muito, muito bom. E o último livro... Vitória! Vitória! O tanto que eu enrolei pra gravar esse vídeo, eu consegui. Aí eu olho e o áudio tá quebrado, né? Como já aconteceu antes. Enfim. É um abandonado, o único abandonado desses 17... que é o calhamaço do mês de agosto, marcada com sangue, da Tracy Deonn, continuação de Lendários. Lendários, que eu dei 5 estrelas e eu favoritei. Coisas assim acontecem. Esse também tem vídeo, o vídeo inclusive tá ali, ó. É esse aqui, ó. Vamos lá. Lendários. Em Lendários acompanhamos Bree. Bree é uma estudante de ensino médio que consegue uma bolsa para cursar o ensino médio com algumas coisas extras em uma universidade, ou seja, é um programa especial que pode alavancar muito a carreira dessa pessoa e o acesso dela a universidades no futuro. Dentro dessa universidade, ela acaba descobrindo uma sociedade secreta que é meio que um braço da Távola Redonda e toda a lenda do rei Arthur e tudo que vem com isso. Ela acaba de forma quase que sem querer entrando para esse grupo e ela descobre muitas coisas lá dentro. Muitas coisas. Como muitas das coisas que pareciam lendas eram reais e como isso afeta o dia a dia da vida dela enquanto ela luta contra o luto da perda recente
da mãe e tudo que vem com isso, todas as frustrações, todas as dores, tudo isso. E isso tudo lá no primeiro livro, tá? Aqui é a continuação. E, gente, é puxado, tá? Vamos começar por aí. Quando eu terminei Lendários, eu postei alguma coisa assim nos stories do Instagram, né? Algo como Lendários veio para provar que o YA, jovem adulto, livros de jovem adulto, não é algo que acabou para mim. Ainda pode funcionar. Enmarcada com Sangue veio provar justamente o contrário. Que qualquer livro YA / jovem adulto que venha com características caricatas e clichês desse tipo de livro, eu não vou gostar. Não vai funcionar para mim. Tudo o que eu não gosto em livros YA, em livros de jovem adulto, estão aqui. Tudo o que eu não gosto em fantasia está aqui. A personagem que se acha a melhor do mundo, a independente, que vai fazer o que ela quiser, ela está aqui. A personagem que vai se colocar em perigo simplesmente porque quer se colocar em perigo, colocando como consequência outras pessoas em perigo, em risco de morte, está aqui. E está aqui, eu acho que eu li 100 e poucas páginas, e está aqui, sei lá, 10, 15 vezes nessas 100 e poucas páginas, sabe? A personagem que era insuportável no início do primeiro livro, uma personagem rabugenta que brigava com todo mundo, que teve um belo desenvolvimento de personagem no primeiro livro e se entendeu com ela mesma e com o passado e com a história e com a mãe. Ela volta aqui. Temos um retrocesso na construção da personagem bizarro. Bizarro. Ainda por cima deram uma baita de uma nerfada nela. Sem qualquer explicação, saiu de uma personagem perigosa a o que vemos aqui. É uma série que eu infelizmente abandonei. Eu entro em mais detalhes também no vídeo do mês no calhamaço. Mas, gente, realmente não funcionou pra mim. Eu podia tentar continuar lendo, mas assim, eu não iria pra lugar nenhum. Eu não chegaria longe, sabe? Era um solo muito infértil pra mim, assim, enquanto leitor, pra continuar até o final. Infelizmente, porque eu amei o primeiro livro. E eu panfletei o primeiro livro à exaustão. Se vocês quiserem mais detalhes, sugiro, vai lá no vídeo mais uma vez. O canal tá bem cheio de vídeos específicos nos últimos tempos. Então, lá você vai conseguir me ver aprofundando muito mais. Esse aqui, por exemplo, tem 20 minutos e eu terminei na página 100 e alguma coisa. Tá? Mas se você gostou muito do primeiro livro, tanto quanto eu, leia, dê uma oportunidade, às vezes funciona com você. Não funcionou comigo porque era, mais uma vez, uma coleção de tudo que eu não gosto nesse tipo de literatura. E veio com força aqui, com muita força, logo no início. Infelizmente. Então é isso, pessoal, depois desses 17 livros e 2 dias e 3 etapas de gravação, nós ficamos por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esses livros que eu falei aqui, se vocês concordam, se vocês discordam, tudo com respeito e vamos conversando, porque o canal foi feito para isso, para conversarmos. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!